Fábrica da Morte de Butovo. A região de Butovo é um distrito ao sul de Moscou. É uma bela e agradável área residencial, repleta de parques e lagos. Observando a vida tranquila de seus moradores, nós nem podemos imaginar o terrível passado que guarda esse local. Um passado tenebroso de mortes e sofrimento, que só veio a ser revelado em escavações na década de 90. Essa terrível história começou quando os bolcheviques chegaram ao poder e colocaram em prática massacres contínuos de pessoas que tinham como único crime nascer em uma família errada, ou seja, com uma profissão que não agradasse aos bolcheviques. Mulheres, idosos frágeis, crianças, inválidos de guerra, todos estavam condenados a perecer em nome da insana luta de classes, cujas consequências sentimos até hoje. Em 1935, a questão da eliminação dos corpos das pessoas assassinadas tornou-se aguda e foi tomada a decisão de criar um local especial de execução em Butovo. Na época, uma pequena aldeia. Nesse local havia um campo de tiro para membros do Comissariado do Povo, criado em 1934. Em 30 de julho de 1937, foi emitida uma ordem ultra-secreta sobre a operação para reprimir ex-gulags, criminosos e outros elementos antissoviéticos. Com base nesta ordem, de agosto de 1937 a outubro de 1938, foi realizada a operação mais sangrenta da União Soviética, cujo terrível resultado foi a morte de centenas de milhares de pessoas. No total, durante os anos do Grande Terror, 1,5 milhão de pessoas foram presas e quase todas condenadas. Mais de 600 mil pessoas foram executadas. Sabe-se que em 28 de fevereiro de 1938 foi estabelecido um certo recorde sangrento de 562 pessoas mortas em um dia. Mas em média, cerca de 300 pessoas morriam por dia na fábrica de morte de Butovo. No início, as trincheiras para os cadáveres eram cavadas manualmente, mas isso não era mais suficiente. Escavadeiras começaram a cavar valas coletivas. Os corpos dos executados foram colocados em 5 camadas, cada uma coberta com tudo que encontrava, às vezes até com lixo. Todos os dias, caminhões rotulados na caçamba a palavra pão traziam presidiários para o campo de Butovo. Ao longo de 14 meses, 20.762 pessoas enterradas no local. Para os assassinatos foram utilizadas armas de fogo e os Gasenwagens, caminhões especiais, onde pessoas morriam dentro deles por meio da inalação de gás do escapamento. Foi para lá que os chamados povos da igreja foram trazidos de Moscou. Sacerdotes, monges, oficiantes do templo e simplesmente crentes, tanto ortodoxo quanto de outras religiões. No campo de treinamento de Butovo, cerca de 1.000 pessoas foram baleadas por atividades religiosas, somente dentro da igreja ortodoxa,
entre eles 7 bispos, cerca de 600 sacerdotes e o restante monges e leigos. Até o momento, 332 pessoas foram canonizadas como santos, incluindo leigos. Os assassinatos em massa permitiram que muitos agentes seguissem carreiras brilhantes. Por exemplo, obter favores do general Vasily Blokhin, que também trabalhou na fábrica da morte de Butovo. Matou pessoalmente 20.000 pessoas. Os lendários algozes Piotr Mago e Sardion Nadaraya não estavam longe dele. Cada um teve 10.000 pessoas mortas pessoalmente. A velocidade média de julgamentos dos casos pelos três foi de 2 veredictos por minuto. Os membros do pelotão de fuzilamento receberam distinções e prêmios estatais. E mesmo entre as pessoas mais cruéis, nem todos poderiam permanecer nesse serviço sangrento por muito tempo. Muitos cometeram suicídio, quase todos ficaram bêbados. As execuções continuaram até a década de 50. A mais jovem das vítimas mortas no campo de treino de Butovo tinha 13 anos. Como era impossível executar oficialmente crianças menores de 15 anos, a data de nascimento foi simplesmente alterada no veredicto do menino, anônimo, da rua Misha Chamonin. Os 2 anos complementares permitiram atirar numa criança que de fome roubou 2 pães. A vítima mais velha tinha 82 anos. Era o bispo Serafim de São Petersburgo, autor da crônica sobre a vida de São Serafim de Sarov. No momento de sua prisão e execução iminente, ele já era um velho à beira da morte. Mas os valentes comunistas decidiram acelerar esse processo, para o qual tiveram de arrastá-lo em uma maca, pois o velho moribundo há muito era incapaz de andar. Das vítimas cujos assassinatos foram oficialmente documentados, a esmagadora maioria tinha no inquérito a expressão falta de corpus delicti. Na primavera de 1994, uma grande cruz de adoração foi instalada, na qual começaram a ser realizados serviços memoriais aos assassinados. Sobre as valas funerárias, todos os anos, no dia dos Novos Mártires em Butovo, é realizada um serviço solene, chefiado por Sua Santidade o Patriarca, no qual participam dezenas de bispos e centenas de clérigos, e milhares de peregrinos. O serviço acontece ao ar livre. Em 2017 foi inaugurado o Memorial Jardim da Memória, no campo de treinamento de Butovo. Lá os nomes de todos aqueles que ali sofreram durante os anos de repressão stalinista estão inscritos em lajes de granito. Foi necessário criar um monumento de 300 metros de altura e mais alto que a altura humana para imortalizar os nomes de todas as 20.762 pessoas em granito. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.